Você já imaginou ser descartada como se nunca tivesse significado nada, e meses depois carregar um segredo capaz de destruir quem te humilhou? Naquela noite, todos estavam olhando para ele. Ricardo não era apenas rico. Ele gostava que todos soubessem disso. O tipo de homem que entrava em um lugar e automaticamente se tornava o centro das atenções. Terno impecável, sorriso confiante, e ao lado dele, uma mulher mais jovem, deslumbrante, que parecia ter saído de uma capa de revista. E alguns metros atrás, parada em silêncio, estava Clara. Ela não deveria estar ali, mas estava. Os olhos dela percorriam cada detalhe da cena, como se tentasse entender em que momento a própria vida tinha saído dos trilhos. Aquela festa não era qualquer evento. Era o lançamento de um novo empreendimento de Ricardo, um marco importante. E, ironicamente, tudo aquilo só existia por causa dela. Anos antes, quando Ricardo ainda lutava para crescer, era Clara quem estava ao lado dele. Foi ela quem acreditou quando ninguém mais acreditava. Quem ajudou, apoiou, ficou, mesmo quando não havia nada além de promessas. Mas agora, ali no meio de dezenas de pessoas, ela parecia invisível. Até que Ricardo a viu. Por um segundo, o olhar dele mudou. Não era surpresa, era incômodo. Ele se aproximou devagar, segurando firme a mão da nova namorada, como se quisesse deixar algo muito claro antes mesmo de dizer qualquer palavra. Você veio mesmo. A voz dele não tinha carinho, nem respeito, só frieza. Clara respirou fundo. Ela não veio causar cena, não veio implorar, não veio pedir nada. Eu só queria entender, disse ela, tentando manter a calma. Depois de tudo, era assim que você ia terminar. Ricardo soltou uma leve risada, daquelas que cortam mais do que um grito. Terminar. Clara, você realmente ainda não entendeu. A mulher ao lado dele observava tudo, curiosa, mas em silêncio. Você ficou no passado. As palavras caíram pesadas. Clara sentiu o chão desaparecer por um segundo, mas se manteve firme. O problema não era só o que ele dizia, era a forma. Como se ela tivesse sido apenas uma fase descartável. Eu estive com você quando você não tinha nada. E agora eu tenho tudo, ele interrompeu, e não preciso mais viver preso ao passado. O silêncio ao redor começou a crescer. Algumas pessoas já observavam a cena. Clara percebeu. Ele não só queria encerrar aquilo, ele queria humilhar. Você deveria seguir sua vida, ele continuou, parar de se apegar ao que já acabou. Ela engoliu seco, e foi tão fácil assim para você. Ricardo olhou para a mulher ao lado e depois voltou para Clara, com um sorriso frio. Foi necessário. Aquela resposta não doeu. Destruiu. Clara ficou ali por alguns segundos, sem reação. Não havia mais nada a ser dito. Tudo o que ela precisava entender já tinha sido mostrado. Sem gritar, sem discutir, apenas virou as costas e saiu. Enquanto isso, atrás dela, as luzes, as risadas e o som da festa continuavam, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado, muito mais do que Ricardo imaginava, porque naquele momento, enquanto caminhava sozinha pela rua, Clara levou a mão discretamente até o ventre, ainda sem coragem de encarar completamente a realidade que carregava. Uma realidade que, se viesse à tona, poderia mudar tudo, mas ele ainda não fazia ideia. E talvez fosse melhor assim. Por enquanto, quanto vale a dignidade de alguém que já foi deixado para trás? Clara caminhava sem rumo pelas ruas, tentando manter o controle da própria respiração. O som distante da festa ainda ecoava na mente dela, misturado com cada palavra que Ricardo havia dito. Você ficou no passado. Aquilo não saía da cabeça. Não era só o fim de um relacionamento. Era como se todos os anos que ela viveu ao lado dele tivessem sido apagados. Como se nada tivesse tido valor. Mas havia algo que ele não sabia. E que naquele momento começava a pesar mais do que qualquer lembrança. Ela parou em frente a uma vitrine qualquer. Não porque queria olhar, mas porque precisava de um segundo para se recompor. Seus olhos encontraram o próprio reflexo. Cansada, abalada, e agora, sozinha. Instintivamente, sua mão voltou ao ventre. Ainda era cedo demais para qualquer mudança visível, mas ela sabia. Cada sensação, cada atraso, cada exame,
Tudo confirmava o que ela ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Grávida. E não era apenas um detalhe. Era um divisor de tudo. Clara fechou os olhos por um instante. Uma mistura de medo e força crescia dentro dela. Parte queria correr, desaparecer, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas outra parte estava despertando. Uma parte que ela mesma não conhecia. No dia seguinte, a cidade parecia igual. Mas para Clara, nada mais era. O pequeno apartamento onde ela morava agora parecia ainda mais silencioso. Diferente da casa ampla onde viveu com Ricardo, ali tudo era simples, funcional, sem luxo. Mas pela primeira vez em muito tempo, era só dela. Sem julgamentos, sem humilhação, sem precisar provar nada. Ela sentou no sofá e olhou ao redor, como se estivesse enxergando aquele lugar pela primeira vez. Talvez não tivesse perdido tudo. Talvez tivesse se libertado. O celular vibrou, uma mensagem. Por um segundo o coração acelerou, um impulso quase automático. Ricardo, mas não era. Era um número desconhecido. Clara, precisamos conversar. É importante. Ela franziu a testa. Não respondeu. Já tinha aprendido que nem toda mensagem merece atenção imediata. Horas depois, o celular tocou novamente. Dessa vez, ligação. O mesmo número. Ela hesitou. Atendeu. Clara. A voz do outro lado não era familiar, mas tinha um tom sério. Quem está falando? Meu nome é Eduardo. Eu trabalhei com o Ricardo. O nome dele ainda causava um impacto involuntário. O que você quer? Houve um pequeno silêncio antes da resposta. Eu acho que você precisa saber de algumas coisas antes que seja tarde. Clara ficou em silêncio. Algo naquela frase não parecia comum. Sobre o que exatamente? Sobre quem o Ricardo realmente é. O ar pareceu pesar. Por um segundo, ela pensou em desligar, em ignorar, em seguir em frente sem olhar para trás. Mas havia algo ali, algo que mexia com aquela sensação estranha que vinha crescendo desde a noite anterior. E por que você acha que eu iria querer ouvir isso? Porque você foi a única pessoa que realmente esteve ao lado dele antes de tudo mudar. A resposta veio direta, sem rodeios. Clara apertou o celular com mais força. Fala logo. Do outro lado, Eduardo respirou fundo. Você não foi a primeira pessoa que ele descartou e provavelmente não vai ser a última. O silêncio caiu pesado. O que você está querendo dizer? Que tem coisas no passado dele que você nunca soube e que podem te afetar mais do que você imagina agora. Um arrepio percorreu o corpo dela. Não era medo, era intuição. A gente pode se encontrar. Clara demorou alguns segundos para responder. Ela sabia que aquele tipo de decisão podia mudar o rumo de tudo, mas, no fundo, já sentia que ignorar aquilo não era mais uma opção. Enquanto anotava o local combinado, uma coisa ficou clara na mente dela. A história com Ricardo ainda não tinha terminado. Na verdade, talvez estivesse apenas começando. E o que vinha a seguir não seria nada do que ela esperava. Até que ponto você iria para descobrir a verdade? Mesmo correndo o risco de se arrepender? Clara chegou ao local combinado alguns minutos antes. Era uma cafeteria discreta, afastada do movimento mais intenso da cidade. Nada chamativo, nada que lembrasse o mundo em que Ricardo vivia agora. Ela escolheu uma mesa no fundo, de onde podia observar a entrada. Não era paranoia, era instinto. Depois de tudo que aconteceu, confiar deixou de ser algo automático. Os minutos passaram devagar. Cada pessoa que entrava fazia o coração dela acelerar por um segundo, até perceber que não era quem ela esperava. Até que ele entrou. Eduardo. Nada nele chamava atenção de imediato. Roupa simples, postura firme, olhar atento. Mas havia algo ali, um certo peso na expressão, como alguém que carregava mais do que dizia. Ele a reconheceu rápido. Caminhou até a mesa. Clara? Sim, eles se sentaram. Sem rodeios, sem formalidades. Eu imaginei que você não viria, ele disse. Eu quase não vim. Eduardo assentiu, como se já esperasse por isso. Faz sentido. Um silêncio curto se formou. Não era desconfortável, era carregado. Clara foi direta. Você disse que tem coisas sobre o Ricardo. Então fala. Eduardo apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando as mãos. Antes disso, eu preciso saber de uma coisa. Ela franziu a testa.
O quê? Você ainda tem algum tipo de ligação com ele? A pergunta veio firme, sem espaço para interpretação. Clara hesitou por um segundo. A imagem da noite anterior veio à mente. A forma como foi tratada, as palavras frias, o olhar sem qualquer consideração. Não, a resposta saiu seca. Nenhuma. Eduardo a encarou por alguns segundos, avaliando, como se estivesse tentando decidir até onde poderia ir. Então você precisa se preparar para o que eu vou te dizer. O tom mudou, ficou mais sério, mais pesado. Clara cruzou os braços, tentando se manter firme. Eu não vim até aqui para ouvir metade de uma história. Ele respirou fundo. Ricardo não construiu tudo sozinho. Ela soltou um leve sorriso irônico. Isso eu já sei. Não, você não entendeu. Eduardo se inclinou levemente para frente. Ele não construiu de forma limpa. O sorriso dela desapareceu. Explica. Nos últimos anos, alguns negócios dele envolveram pessoas perigosas. Dinheiro que não aparece em contrato. Parcerias que não são registradas. Clara sentiu o estômago apertar. Isso é sério. Muito. Ela tentou processar. Ricardo sempre foi ambicioso, isso era fato. Mas aquilo era outro nível. E por que você está me contando isso? Eduardo desviou o olhar por um instante, como se escolhesse as palavras. Porque eu vi como ele te tratou. Clara não respondeu. E porque você pode estar mais envolvida nisso do que imagina. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Eu não tenho mais nada com ele, ela disse, firme. Tem certeza? A pergunta veio direta, cortante. Clara sentiu o coração acelerar. Instintivamente, levou a mão ao ventre. Um gesto rápido, quase imperceptível. Mas Eduardo viu, e naquele momento algo mudou no olhar dele. Você está. Ele não terminou a frase, mas não precisava. Clara congelou. Por um segundo pensou em negar, mas era tarde. Isso não muda nada, ela respondeu, tentando manter o controle. Eduardo se recostou na cadeira, passando a mão pelo rosto. Muda tudo. Não, não muda. Ele nem sabe. E é exatamente por isso que é perigoso. Clara ficou em silêncio. Se essas pessoas que estão envolvidas com ele descobrirem, você pode virar um problema. Um frio percorreu a espinha dela. Que tipo de pessoas? Eduardo hesitou. Pela primeira vez desde que chegaram. Pessoas que não gostam de pontas soltas. O mundo pareceu diminuir ao redor dela. Aquela conversa já tinha ido longe demais. Você está dizendo que eu estou em risco? Ele não respondeu imediatamente. E isso já era uma resposta. Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Aquilo não fazia sentido. Ou talvez fizesse mais do que ela queria admitir. Por que você ainda está envolvido nisso? Eduardo soltou um suspiro baixo. Porque sair não é tão simples quanto parece. O olhar dele dizia tudo. Ele não estava apenas contando uma história. Ele ainda fazia parte dela. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Clara se levantou devagar. Eu preciso ir. Clara, eu preciso pensar. Ela não esperou resposta. Saiu dali com a mente em caos. Agora não era mais só sobre um relacionamento destruído. Era sobre algo muito maior e muito mais perigoso. Mas o que ela ainda não sabia era que naquele mesmo momento alguém já estava observando cada passo dela. E Ricardo estava muito mais perto de descobrir a verdade do que ela imaginava. E se você descobrisse que não está mais no controle da própria vida, nem por um segundo? Clara saiu da cafeteria com o coração acelerado, tentando agir com naturalidade. Mas nada nela estava normal. Cada palavra de Eduardo ainda ecoava na mente. Você pode virar um problema. Aquilo não parecia exagero, parecia aviso. O movimento da rua seguia comum. Pessoas andando, carros passando, conversas soltas, tudo exatamente como deveria ser, menos para ela. Porque pela primeira vez, Clara teve a sensação de estar sendo observada. Ela não virou o rosto de imediato. Continuou andando, mantendo o ritmo. Mas seus olhos começaram a analisar os reflexos nas vitrines, nos vidros dos carros, em qualquer superfície que pudesse mostrar algo sem chamar atenção. E então, viu, um carro preto, parado do outro lado da rua. Nada de diferente à primeira vista, mas estava lá, desde antes dela sair, e continuava lá. Clara tentou ignorar,
continuou andando, dobrou a esquina, e por alguns segundos pensou que fosse apenas impressão, até ouvir o som, motor ligado, movimento. O carro virou a mesma esquina. O coração disparou. Agora não era mais sensação, era real. Ela acelerou o passo, tentando manter a calma. Não podia correr, não podia demonstrar medo, mas cada fibra do corpo já estava em alerta. Mais uma esquina, mais uma tentativa de despistar, mas o carro continuava, acompanhando sem pressa, sem erro, como se soubesse exatamente onde ela iria. Clara entrou em uma loja qualquer, tentando quebrar o padrão. Fingiu olhar produtos, mas seus olhos estavam voltados para o vidro da entrada. O carro parou novamente. Ali, esperando. O ar ficou pesado. Aquilo não era coincidência. Ela pegou o celular com as mãos levemente trêmulas. Pensou em ligar para alguém. Mas para quem? Ricardo? Não, nunca. Eduardo? Talvez. Mas antes que decidisse, o celular vibrou. Número desconhecido. De novo, o mesmo padrão. Ela hesitou, mas atendeu. Clara, a voz era masculina, desconhecida, fria. Quem é? Um pequeno silêncio. Você não precisa saber disso agora. O corpo dela gelou. O que você quer? Só queremos evitar problemas. A frase veio tranquila, como se fosse algo simples. Mas não era. Eu não estou causando problema nenhum. Ainda não. O coração batia forte. Então por que estão me seguindo? Do outro lado, um leve suspiro. Porque você está mais perto de certas coisas do que deveria. Clara apertou o celular. Eu não tenho mais nada com o Ricardo. Isso não é exatamente verdade. É? O silêncio dela foi suficiente. Escuta com atenção. A voz ficou um pouco mais firme. Algumas histórias precisam terminar onde começaram. Um arrepio percorreu o corpo dela. Eu não entendi. Entendeu sim. O tom agora não deixava dúvidas. Se afasta. De quê? De tudo. A ligação foi encerrada. Sem aviso. Sem explicação. Clara ficou parada por alguns segundos, tentando processar. Aquilo não era apenas sobre Ricardo. Era sobre algo maior. Algo que ela ainda não compreendia totalmente. Mas uma coisa estava clara. Ela estava sendo observada. E possivelmente controlada. Do lado de fora, o carro ainda estava lá, esperando, como se soubesse que ela não tinha para onde ir. Clara respirou fundo. Precisava sair dali, mas precisava ser inteligente. Esperou alguns minutos, fingindo normalidade, até que o carro finalmente começou a se mover, lentamente, como se estivesse testando. Ela aproveitou, saiu pela porta dos fundos da loja, caminhando rápido por uma rua paralela, sem olhar para trás, sem parar. Só parou quando chegou em casa, trancou a porta, encostou as costas nela e deixou o silêncio tomar conta. Mas não era um silêncio de paz, era o tipo de silêncio que antecede algo pior. Porque naquele momento, Clara finalmente entendeu. Ela não estava apenas lidando com um passado mal resolvido. Ela tinha entrado em um jogo, onde alguém já estava vários passos à frente, e sair dele talvez não fosse mais uma escolha. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Ricardo observava uma tela em silêncio, uma gravação, imagens, Clara saindo da cafeteria, conversando com Eduardo, entrando na loja, fugindo. O olhar dele era frio, calculado e pela primeira vez interessado. Então é isso, ele murmurou, e um leve sorriso surgiu, não de felicidade, mas de controle, porque agora ele sabia que Clara estava escondendo algo, e ele sempre teve um talento especial para descobrir segredos, mesmo que precisasse destruir tudo no caminho. O que você faria se a pessoa que mais te destruiu começasse a se aproximar de novo? Clara passou a noite quase sem dormir. Cada som parecia mais alto do que o normal. Cada sombra parecia se mover mais do que deveria. O aviso, a ligação, o carro, tudo se repetia na mente como um alerta constante. Ela estava com medo, mas acima disso estava alerta. E isso mudava tudo. Na manhã seguinte, o silêncio do apartamento foi quebrado por uma notificação, uma mensagem. Dessa vez, não era número desconhecido. Era ele, Ricardo. O nome na tela fez o coração dela travar por um segundo. Ela ficou olhando, sem abrir, sem reagir,
como se aquele simples ato pudesse puxá-la de volta para tudo que ela estava tentando deixar para trás. Mas a curiosidade venceu. Ela abriu. Precisamos conversar. Direto, frio, como sempre. Clara soltou um leve riso sem humor. Nada de pedido de desculpa, nada de arrependimento, só controle. Ela não respondeu. Minutos depois, outra mensagem. Eu sei que você se encontrou com o Eduardo. O ar ficou pesado. Ela congelou. Como? O coração acelerou. Aquilo confirmava tudo. Ela estava sendo observada. Não era impressão, não era exagero, era real. E Ricardo estava no centro disso. O celular vibrou novamente. Ligação. Ela hesitou, mas atendeu. Como você sabe disso? Silêncio curto. Isso não importa. A voz dele veio calma, quase tranquila demais. O que importa é que você está se envolvendo em coisas que não entende. Clara apertou o celular com força. Engraçado você falar isso. Não transforma isso em algo maior do que é. Maior do que é. Ela respondeu, agora sem segurar. Você manda gente me seguir, me ligar, me ameaçar. E acha que eu não vou reagir. Do outro lado, um pequeno silêncio. Mas dessa vez, ninguém te ameaçou, ele disse. Sério, eu só estou tentando evitar que você cometa um erro. Clara fechou os olhos por um segundo. Aquele tom era o mesmo de sempre. Controle disfarçado de preocupação. Você não tem mais esse direito. Tenho mais do que você imagina. A resposta veio seca, direta e perigosa. Clara respirou fundo. Então fala logo o que você quer. Ricardo demorou alguns segundos, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Eu quero saber o que você está escondendo. O mundo pareceu parar. Por um segundo, Clara não respondeu. Eu não estou escondendo nada. Não mente para mim. O tom dele mudou. Mais firme, mais frio. Eu te conheço melhor do que qualquer pessoa. Aquilo mexeu. Porque, de certa forma, era verdade. Mas não completamente. Não mais. Você não me conhece. Ela respondeu. Então prova. Silêncio, pesado. Me encontra hoje. Não, a resposta saiu rápida, sem pensar. Você não tem escolha. Clara sentiu o estômago revirar. Eu sempre tenho escolha. Tem? O silêncio dele parecia pressionar. Porque, pelo que eu vi, você já está envolvida demais para sair disso sozinha. Aquilo não era mais conversa. Era jogo. E ele estava jogando melhor. Última vez que eu vou perguntar, ele continuou. O que você está escondendo? Clara abriu a boca para responder, mas parou. A mão foi, quase automaticamente, até o ventre. Do outro lado da linha, Ricardo percebeu o silêncio. E naquele instante, algo encaixou. Clara, a voz dele ficou mais baixa, mais atenta. O que está acontecendo? Ela não respondeu. Não conseguia. O silêncio falou por ela. E Ricardo não era burro. Ele ligava pontos rápido. Rápido demais. Você está diferente. Nada. Clara, outro silêncio. E então ele disse, devagar, como se testasse. Você está grávida? O coração dela disparou. A respiração falhou. Ela não respondeu. Mas não precisava. Do outro lado, Ricardo ficou em silêncio, mas não era um silêncio qualquer. Era o tipo de silêncio que antecede algo grande, muito grande. De quanto tempo? Ele perguntou, agora completamente sério. Clara desligou, sem responder, sem olhar para trás. O celular ficou em sua mão, tremendo levemente. Agora não era mais um segredo escondido, era uma verdade, prestes a explodir. E pela primeira vez desde que tudo começou, Clara percebeu que talvez tivesse esperado demais para agir, porque Ricardo já estava desconfiando, e quando ele tinha uma suspeita, ele não parava até ter certeza, custe o que custar, até onde alguém é capaz de ir quando descobre que pode perder o controle da própria história. Clara ficou imóvel por alguns segundos depois de desligar. O silêncio do apartamento parecia mais pesado do que nunca. Ela sabia. Agora não era mais uma possibilidade. Ricardo tinha percebido. Talvez não tivesse certeza ainda, mas estava perto. E isso era suficiente para ser perigoso. Do outro lado da cidade, Ricardo ainda segurava o celular, olhando fixamente para a tela apagada. A mente dele trabalhava rápido, muito rápido. O silêncio dela, a pausa, a respiração falhando, tudo encaixava.
Não pode ser coincidência, ele murmurou. Ele se levantou devagar, caminhando até a janela do escritório. A cidade se estendia abaixo dele, movimentada, viva, mas naquele momento ele só pensava em uma coisa: Clara, e no que ela estava escondendo. Ele não gostava de dúvidas. Nunca gostou. E quando algo saía do controle, ele resolvia, sem hesitar. Ricardo pegou o celular novamente e fez uma ligação. Descobre tudo. A voz dele estava fria, direta. Eu quero saber onde ela foi, com quem falou e principalmente o que ela está escondendo. Do outro lado, uma resposta rápida, sem perguntas, sem questionamentos. Hoje, ele encerrou a ligação. Não era um pedido, era uma ordem. Enquanto isso, Clara andava de um lado para o outro no apartamento, tentando pensar. Ficar ali não parecia mais seguro, mas sair também não. Ela estava presa em um meio-termo perigoso, sem saber em quem confiar, sem saber até onde aquilo ia. O celular vibrou novamente, mas dessa vez não era Ricardo, era Eduardo. Ela atendeu na hora. Clara, você falou com ele. Falei, ele sabe, ela respirou fundo. Ele desconfia. Do outro lado, silêncio, pesado. Então a gente não tem mais tempo. Eduardo disse, sério, você precisa sair daí. Sair para onde? Para qualquer lugar que ele não consiga te encontrar fácil. Clara soltou uma risada nervosa. Você acha mesmo que existe esse lugar? Eduardo não respondeu, porque sabia que não. Escuta, ele continuou, você precisa entender uma coisa. Se ele confirmar isso, tudo muda. Como assim muda? Você deixa de ser só alguém do passado. O coração dela apertou. E vir o quê? A resposta demorou. Mas veio. Um risco. O silêncio caiu pesado. Clara fechou os olhos por um instante. Eu não vou fugir. Isso não é orgulho, Clara. É sobrevivência. Eu não vou viver com medo. Então você precisa estar pronta para o que vem. Ela não respondeu, porque no fundo sabia que ele estava certo, mas algo dentro dela ainda não aceitava fugir. Eu vou resolver isso, ela disse, firme. Resolver como? Clara abriu os olhos. Agora não havia mais dúvida na expressão. Encarando ele. Do outro lado, Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Isso pode ser um erro, ou pode ser a única forma de acabar com isso. Ela desligou antes que ele respondesse. A decisão estava tomada. Horas depois, Ricardo recebeu uma mensagem, uma localização, um relatório simples, mas direto. Confirmado. Consulta médica há 3 dias. Ele leu uma vez, depois outra, e então sorriu. Não de felicidade, mas de certeza. Então você escondeu isso de mim. Ele apoiou as mãos na mesa, olhando para frente. Agora tudo fazia sentido. Cada reação, cada silêncio, cada desvio. Clara estava grávida, e pelas contas, só podia ser dele. O olhar dele mudou. Aquilo não era mais apenas sobre controle. Era sobre algo maior, muito maior. Ele pegou o celular novamente. Digitou, sem hesitar. Você não devia ter escondido isso de mim. Enviou. Minutos depois, outra mensagem. Agora a gente vai resolver isso do meu jeito. Clara leu. E pela primeira vez desde que tudo começou, o medo real tomou conta. Não era mais sobre ser seguida ou observada. Era sobre o que Ricardo faria com aquela informação. Porque ela conhecia ele, sabia do que ele era capaz. E quando ele dizia do meu jeito, nunca era algo simples, nunca era algo leve. Era sempre definitivo. Mas o que Ricardo ainda não sabia era que Clara também estava mudando, e talvez ela não fosse mais a mesma mulher que ele achava que podia controlar. Só que, antes que qualquer um dos dois pudesse agir, algo inesperado aconteceu, algo que nenhum deles previu, e que mudaria completamente o rumo dessa história. E se, no momento em que você decide enfrentar tudo, algo acontece e muda completamente o rumo da sua vida? Clara não respondeu à mensagem. Ficou olhando para a tela por alguns segundos, sentindo o peso de cada palavra. Agora a gente vai resolver isso do meu jeito. Aquilo não era um convite, era um aviso. Mas, dessa vez, ela não recuou. Se ele queria resolver, então seria cara a cara. Sem mensagens, sem intermediários, sem controle escondido. Clara pegou a bolsa, respirou fundo e saiu do apartamento. O plano era simples, encontrar Ricardo e encerrar aquilo de uma vez.
Antes que ele transformasse a situação em algo ainda maior, a cidade parecia mais barulhenta do que o normal. Ou talvez fosse só a mente dela tentando acompanhar a velocidade dos acontecimentos. Enquanto caminhava até a rua principal, o celular vibrou. Mensagem de Eduardo. Não faz isso. Ela leu, mas não respondeu. Já tinha tomado a decisão. Algumas coisas precisavam ser enfrentadas, não evitadas. Ela entrou em um carro por aplicativo, informou o endereço e encostou a cabeça no banco. O trajeto parecia mais longo do que realmente era. Cada minuto aumentava a tensão. Cada segundo trazia mais perguntas. O que ele faria? O que ele queria? E até onde aquilo iria? O carro parou em frente ao prédio imponente onde Ricardo trabalhava. Tudo ali transmitia poder, controle, influência. O mundo dele. Clara pagou, desceu e ficou alguns segundos parada olhando para a entrada. Era como atravessar uma linha. Depois dali, nada seria igual. Ela entrou. A recepção era silenciosa, sofisticada. O tipo de lugar onde cada detalhe era calculado. Posso ajudar? Perguntou a recepcionista. Ricardo está me esperando. A mulher hesitou por um segundo, mas ao ouvir o nome de Clara, pareceu reconhecer. Ligou, confirmou. Pode subir. O elevador parecia lento demais. Cada andar que subia, aumentava a sensação de que algo estava errado. Mas ela seguiu. Quando as portas se abriram, ele já estava lá, esperando. Ricardo, parado no meio do escritório, com as mãos no bolso, olhar fixo, sem sorriso, sem disfarce. Eu sabia que você viria. Clara caminhou até ele, mantendo a postura firme. Vamos direto ao ponto. Sempre direta, eu gosto disso. Para com isso. O clima era tenso, denso. Você descobriu, e agora? Ricardo inclinou levemente a cabeça. Agora eu quero confirmar. Clara cruzou os braços. Não tenho que confirmar. Tem sim. Ele deu um passo à frente. Esse filho é meu? O silêncio se instalou. Por um segundo, Clara pensou em negar. Mas não fazia sentido. Não mais. A palavra saiu baixa, mas firme. Ricardo não demonstrou surpresa. Só absorveu, como alguém que já esperava aquilo. Então você decidiu esconder isso de mim. Eu decidi me proteger. De mim, ela sustentou o olhar, principalmente de você. Um pequeno sorriso surgiu no rosto dele, mas não era de humor, era de análise. Você realmente acha que eu sou o problema aqui? Clara deu um passo à frente. Eu sei que você é. O clima mudou, ficou mais pesado, mais perigoso. Esse filho muda tudo, ele disse. Para você talvez, para nós dois. Não existe nós. A resposta foi imediata. Cortante. Ricardo a encarou por alguns segundos. Você não decide isso sozinha. Decido sim. Não quando envolve algo meu. Aquilo fez o sangue dela ferver. Seu, meu filho, não fala como se fosse um objeto. Não é um objeto, é responsabilidade. Então onde estava essa responsabilidade quando você me humilhou na frente de todo mundo? O silêncio caiu pesado, mas dessa vez ele não respondeu na hora. Porque não tinha resposta simples. As coisas mudaram, ele disse. Não, agora só ficou conveniente para você. Ricardo respirou fundo, como se estivesse controlando algo dentro dele. Você vai fazer o que agora? Clara não hesitou. Eu vou seguir minha vida. Com o meu filho, com o meu filho. A correção foi firme, definitiva. Aquilo mexeu. Mais do que qualquer outra coisa até ali. O olhar de Ricardo endureceu. Você não vai me afastar disso. Eu não preciso fazer nada. Você já se afastou sozinho. O silêncio voltou, mas dessa vez, algo estava prestes a explodir. E então, aconteceu. Clara sentiu uma dor súbita, forte. Ela levou a mão ao ventre, o rosto mudando na hora. Clara, ela tentou se manter firme, mas o corpo não respondeu. A dor aumentou, intensa, assustadora. O que foi? Ela deu um passo para trás, perdendo o equilíbrio. A visão começou a falhar, o ar parecia faltar, e então ela caiu. Ricardo se moveu rápido, segurando antes que ela atingisse o chão. Clara, olha para mim, mas ela já não conseguia responder. A mão ainda pressionava o ventre, e o medo agora era real, muito real, porque naquele instante não era mais sobre passado,
nem sobre controle. Era sobre algo muito mais urgente e talvez irreversível. E se, no momento em que tudo pode ser perdido, alguém finalmente percebe o que realmente importa? Clara, fica comigo. A voz de Ricardo ecoava pelo corredor enquanto ele a carregava nos braços. Tudo ao redor parecia em câmera lenta. Funcionários parados, olhares assustados, sussurros, mas nada disso importava. Só ela. Clara estava pálida, fraca, a respiração irregular, a mão ainda pressionando o ventre, como se tentasse proteger algo que nem sabia se ainda estava seguro. Chama uma ambulância. Agora, Ricardo gritou. Dessa vez, não havia controle, não havia frieza, havia desespero. Minutos depois, o som da sirene cortava o trânsito. Dentro da ambulância, os paramédicos trabalhavam rápido. Perguntas, equipamentos, movimentos precisos. Quanto tempo de gestação? Perguntou um deles. Ricardo hesitou. Olhou para Clara. Ela mal conseguia manter os olhos abertos. Eu não sei exatamente. Ela teve algum histórico recente. Silêncio. Ele não sabia. E aquilo bateu forte. Muito forte. Como alguém que sempre controlou tudo, podia não saber nada naquele momento. Clara tentou falar. Mas a voz falhou. Calma, senhora, não precisa falar agora, disse o paramédico. Ricardo segurou a mão dela, pela primeira vez, com medo real de perder. Fica comigo, Clara, ele disse, mais baixo dessa vez. Ela apertou levemente a mão dele. Um gesto fraco, mas suficiente. Minutos depois, chegaram ao hospital. Portas se abrindo, maca sendo levada, equipe esperando. Afastem-se. Ricardo foi impedido de seguir. Senhor, aguarde aqui. Eu vou junto. Não pode. A porta se fechou. E ele ficou, parado, sozinho. O silêncio do corredor parecia ensurdecedor. Os minutos começaram a passar. Lentos, arrastados, e pela primeira vez em muito tempo, Ricardo não tinha controle de nada. Ele andava de um lado para o outro, tentando manter a mente ativa, mas não conseguia. A imagem dela caindo se repetia, sem parar. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo, mas não adiantava. Algo estava diferente, algo que ele não estava acostumado a sentir. Medo, de verdade. Horas pareciam ter passado, mas foram apenas minutos, até que um médico apareceu. O senhor está com ela. Ricardo se aproximou na hora. Sim, como ela está. O médico manteve o tom profissional. Ela teve um episódio de estresse intenso. Estamos estabilizando. Ricardo engoliu seco. E o bebê? O médico fez uma pausa curta, e aquilo foi suficiente para o coração dele travar. Ainda estamos avaliando. O silêncio caiu como um peso. O que isso quer dizer? Que precisamos de alguns exames para confirmar se está tudo bem. Ricardo assentiu, sem dizer nada. Mas por dentro, tudo estava desmoronando. Minutos depois, ele foi autorizado a entrar. Clara estava deitada, mais calma, mas visivelmente abalada. Os olhos abriram lentamente quando ele se aproximou. E por um instante, os dois ficaram em silêncio. Tudo o que precisava ser dito parecia já estar ali. Você ficou, ela disse, com a voz fraca. Ricardo respirou fundo. Eu não ia sair. Ela desviou o olhar. Não precisava. Eu sei. O silêncio voltou, mas agora diferente, menos agressivo, mais humano. Eu não quero nada seu, ela disse, ainda fraca, nem controle, nem decisão. Ricardo não respondeu na hora. Eu só quero paz. As palavras foram simples, mas carregadas. Ele olhou para ela por alguns segundos, e pela primeira vez, não tentou argumentar. Eu sei. Clara virou o rosto surpresa. Sabe, eu errei. Aquilo quebrou algo no ar. Porque não era comum, não vindo dele. E isso não muda o que aconteceu. Ele continuou, mas ele parou, como se estivesse escolhendo as palavras. Algo raro. Eu não quero que você passe por isso sozinha. Clara ficou em silêncio, tentando entender. Isso não é sobre você, ela disse. Eu sei. Então não transforma. Ele assentiu, sem insistir, sem pressionar. Algo tinha mudado, e era visível, mas ainda não era suficiente. Ainda não apagava o passado, nem a dor, nem a desconfiança, mas talvez fosse o começo de algo diferente, ou não.
Porque, naquele mesmo hospital, do lado de fora, alguém observava, parado, em silêncio, acompanhando cada movimento, cada entrada, cada saída, e quando recebeu uma mensagem no celular, apenas respondeu com uma frase: confirmado, ela está lá, e apagou a tela, sem expressão. Porque, enquanto Ricardo começava a mudar, outras pessoas não tinham intenção nenhuma de mudar, e o perigo ainda estava longe de acabar. E se o lugar onde você deveria estar segura fosse exatamente onde o perigo te encontra? O quarto estava em silêncio. Clara descansava, ainda fraca, tentando recuperar o corpo e organizar a mente. Cada acontecimento parecia distante, mas ao mesmo tempo vivo demais para ser ignorado. Ricardo estava ali, encostado na parede, observando, sem falar muito, sem tentar controlar, mas atento a cada detalhe. Algo nele realmente tinha mudado. Só que o mundo ao redor, não, do lado de fora, o corredor parecia tranquilo. Enfermeiros passando, médicos conversando, rotina normal. Mas havia alguém ali que não fazia parte daquele cenário. Parado, observando, esperando. Minutos depois, uma enfermeira entrou no quarto. Boa noite, vim aplicar a medicação. A voz era calma, profissional. Clara assentiu levemente. Ricardo olhou de relance. Nada fora do comum, ou pelo menos parecia. A mulher se aproximou da maca, preparando a seringa com movimentos precisos. Mas havia algo estranho, muito sutil, quase imperceptível. Ricardo franziu levemente a testa, observando a forma como ela evitava contato visual. A pressa, disfarçada de eficiência. Você é nova aqui? Ele perguntou. A enfermeira hesitou por um segundo. Rápido, mas suficiente. Estou cobrindo um turno. A resposta veio automática, decorada. Ricardo não tirou os olhos. Qual o nome do médico responsável? Outro segundo de silêncio. Pequeno, mas fatal. Doutor Henrique. Errado. Ricardo sabia, porque tinha falado com o médico minutos antes. O nome não era aquele. O clima mudou. Na mesma hora. Para. A voz dele veio firme, direta. A enfermeira congelou. Como é? Eu disse para parar. Agora não havia dúvida. Algo estava errado. Muito errado. Clara percebeu. O corpo ficou tenso. O que está acontecendo? Ricardo deu um passo à frente. Larga isso. A mulher segurou a seringa com mais força. O olhar mudou. Frio, sem disfarce. E em um movimento rápido, ela tentou avançar. Mas Ricardo foi mais rápido. Segurou o braço dela com força, impedindo. A seringa caiu no chão. O som ecoou como um alerta. Segurança, ele gritou. A mulher tentou se soltar, mas não conseguiu. Lutou, resistiu, mas Ricardo não cedeu. Em segundos, seguranças invadiram o quarto. Imobilizaram, levaram. Tudo aconteceu rápido, intenso, brutal. E então, silêncio. Clara estava em choque, o coração disparado. O que foi isso? Ricardo olhou para a porta sendo fechada. O maxilar travado. Eu avisei. Agora não havia mais dúvida. Não era paranoia. Não era exagero. Era real. E era pior do que eles imaginavam. Clara levou a mão ao ventre novamente, assustada. Eles iam... Ela não conseguiu terminar. Mas não precisava. Ricardo respondeu. Sim. A palavra caiu pesada. O ar ficou denso. Por quê? Ele virou o rosto lentamente para ela. Porque você virou um problema. As palavras de Eduardo voltaram como um eco. Agora faziam sentido. Total. Assustador. Clara sentiu um medo diferente. Mais profundo. Mais real. Isso não vai parar. Vai. Ricardo ficou em silêncio por um segundo. Mas a resposta veio. Não, sem suavizar. Sem mentir. Então o que a gente faz? A pergunta saiu baixa, mas carregada. Ricardo respirou fundo, e pela primeira vez, a resposta não foi só sobre ele. Agora, eu não deixo ninguém encostar em você. Clara olhou para ele, tentando entender se podia confiar, se aquilo era real, ou só mais uma forma de controle. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, o celular de Ricardo vibrou. Mensagem. Número desconhecido. Ele abriu, leu, e o olhar mudou. Na hora. Mais frio. Mais perigoso. Clara percebeu. O que foi? Ele mostrou a tela. Uma única frase. Da próxima vez, a gente não erra.
O silêncio que veio depois foi o mais pesado de todos até agora, porque agora não era mais uma ameaça escondida, era direta. Clara não estava apenas em perigo, ela era o alvo, e aquilo estava só começando. Até onde você iria para proteger alguém que um dia você destruiu? O silêncio no quarto parecia diferente agora. Não era mais apenas tensão, era decisão. Clara estava sentada na cama, ainda abalada, mas com os olhos firmes. Depois de tudo que aconteceu, não havia mais espaço para dúvidas. Ela era o alvo, e fugir não era mais uma opção. Ricardo estava de pé, olhando pela janela, pensando, calculando, mas pela primeira vez, não apenas em si mesmo. Isso não vai parar, Clara disse, quebrando o silêncio. Ele não virou de imediato. Eu sei. Então para de tratar como se fosse algo que você pode controlar sozinho. Agora ele olhou, direto. Eu não estou tratando assim. Está assim. Ela respirou fundo. Sempre foi assim com você. Controle, decisão, imposição. O olhar dele não desviou, mas também não reagiu com agressividade. E olha onde isso levou a gente. O silêncio respondeu por ele. Clara continuou. Eu não vou viver fugindo, nem me escondendo, nem dependendo de você para sobreviver. Eu não quero que você dependa de mim. Então o que você quer? A pergunta ficou no ar, pesada, real. Ricardo demorou alguns segundos, mas quando respondeu, foi diferente de tudo até ali. Eu quero consertar o que eu puder. Clara soltou um leve riso, sem humor. Algumas coisas não se consertam. Eu sei. Então por que ainda insiste? Ele deu um passo à frente. Porque isso não é mais só sobre a gente. O olhar dele desceu por um instante até o ventre dela. E voltou. É sobre o que vem depois. Clara ficou em silêncio, sentindo o peso daquilo. Mas ainda havia algo maior. E essas pessoas? Eu vou resolver. Como? Ricardo respirou fundo. E dessa vez não houve rodeio. Cortando tudo, ela franziu a testa. Tudo o quê? Os negócios, as conexões, as pessoas envolvidas. O choque foi imediato. Você está falando sério. Estou. Você levou anos para construir isso. E um segundo para perceber que não vale a pena. Aquilo não era o Ricardo de antes. E isso era assustador, mas também real. E eles vão simplesmente aceitar isso? Um leve silêncio. Não. A resposta foi honesta. Então isso pode piorar tudo. Pode. E você ainda vai fazer. Ele não hesitou. Vou. O clima ficou denso, porque aquilo não era só uma decisão, era uma ruptura. E rupturas sempre cobram preço. Então isso não acabou, Clara disse. Não. Está só começando. Ricardo assentiu. E pela primeira vez, os dois estavam do mesmo lado. Não por escolha fácil, mas por necessidade. Dias depois, as coisas começaram a se mover. Contas encerradas. Contatos bloqueados, reuniões canceladas, e com isso a reação veio. Pressão, ameaças, tentativas de intimidação. Mas dessa vez, Ricardo não recuou. Ele não estava mais protegendo dinheiro, nem poder, nem status. Estava protegendo algo que, pela primeira vez, não podia controlar, mas também não podia perder. E isso mudava tudo. Clara, por sua vez, não voltou atrás, não se aproximou como antes, não esqueceu, mas também não fugiu. Ela se fortaleceu, se preparou, porque entendeu algo essencial. Não era mais sobre o que ela perdeu, era sobre o que ela ainda podia construir. E meses depois, em uma manhã silenciosa, o choro de um bebê ecoou pelo quarto. Forte, vivo, real. Clara segurava nos braços aquilo que mudou completamente sua vida. E ao lado, Ricardo observava, em silêncio, sem precisar dizer nada. Porque, naquele momento, não havia mais espaço para orgulho, nem passado, nem controle, só consequência e escolha. Mas nem toda história termina com respostas perfeitas. Algumas terminam com recomeços, e a deles ainda estava sendo escrita. Porque, mesmo depois de tudo, uma coisa ainda era verdade. As decisões que eles tomaram ainda cobrariam seu preço. Só que, dessa vez, eles estavam prontos. Ou pelo menos, achavam que estavam. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, comenta o que você faria no lugar dela e compartilha com alguém que precisa ver isso.
porque histórias assim não são só sobre amor, são sobre escolhas.